Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente! Ciro Santos aqui de volta com o programa Ciro Santos Convida. E como eu já havia dito, estamos hoje aqui com a doutora Aline Teixeira, que já é quase nossa sócia, já veio aqui várias vezes falar sobre vários procedimentos de estética e dessa vez vamos falar sobre a harmonização do bumbum. Exatamente. É isso? Os prós, os contras, vou perguntar tudo, hein? Para falar para o pessoal de casa ficar sabendo tudo direitinho, né? Vamos lá. A harmonização do bumbum. Para melhorar a aparência, para aumentar os glúteos. O que mais as pessoas procuram? Pronto, primeiro de tudo, quando a gente fala em harmonização glútea, a gente já começa falando desse tema, né? Harmonização. Então, o que é harmonizar? De uma forma em geral, é exatamente a gente trazer melhores proporções. Então, é um conjunto de procedimentos, de técnicas que são feitos na região do bumbum, no caso, exatamente para trazer um melhor formato, deixar ele mais redondinho, mais bonito, mais empinado, trazer maior volume, maior beleza a esse glúteo de uma forma geral, melhorando a textura da pele, melhorando os contornos, né, e trazer de uma forma geral essa beleza toda a esse bumbum, que é uma paixão nacional, uma característica, né, da mulher brasileira. Exatamente. E do homem também, muitos homens fazem isso também, né? Agora, doutora Aline, nós tivemos uma amiga, uma colega nossa, que fez o procedimento e deu um problema muito sério. Eu posso até falar porque isso aí foi a rede nacional, a rede até internacional, a Camila Ukers, você soube do caso dela, né? Sim. O caso dela, qual foi o problema? Assim, o que aconteceu? Você sabe mais ou menos dizer? Pronto. Foi uma prótese mal colocada? O que foi? Pronto, no caso, né, ela teve uma infecção. E aí, exatamente quando tem infecção, é um problema grave. Por quê? Porque exatamente infecciona aquela porta de entrada, aquele local onde é colocado, e acaba levando a repercussões negativas, e ela teve toda uma necrose, né, da região, teve que retirar, ficou muito doloroso, muito hematoma, enfim. Então, realmente, ela teve uma infecção grave na região, né, que foi colocada, por exemplo, que ela fez a harmonização. Isso foi um erro médico? É difícil falar. É difícil falar, né? A gente nunca sabe, né, o que realmente acontece, né? Às vezes o paciente tem alguma questão que não se sabe, às vezes a técnica não foi bem executada, né? Então tem várias questões envolvidas que é difícil a gente que está de fora realmente dizer o que aconteceu. No caso dela foi uma prótese colocada. No caso dela foi uma prótese de silicone. Existem outros tipos de harmonização sem ser assim, sem ser prótese? Eu quero só ajeitar aqui um pouquinho. Sim. Qual é o tipo de material usado? Pronto, hoje em dia, inclusive quando a gente fala nesse termo harmonização glútea, a gente nem se refere aos silicones, às próteses de silicone. A gente se refere principalmente ao uso de preenchedores e bioestimuladores de colágeno. O que é isso? Bioestimulador de colágeno são aqueles produtos que vão ajudar a estimular colágeno e elastina para dar firmeza àquela pele. Certo. Então, da mesma forma que a gente faz na face para deixar o rosto mais bonito, preencher de colágeno, melhorar a textura, a gente também usa no bumbum, porque ele vai dar beleza, firmeza a essa pele. Não é de imediato. Não é de imediato. Os bioestimuladores, eles levam em torno de 60, 90 dias para começar essa produção de colágeno. E são usados dois principais produtos, que a gente chama, que é a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polialilático, que são as duas principais, né, substâncias mais conhecidas no mercado, e cada um tem suas características, vamos dizer assim. Tá, doutora, mas assim, qual é o procedimento mais usado hoje em dia? Pronto. É desses produtos ou a prótese? Pronto, e aí, além desses bioestimuladores, a gente tem os preenchedores, que são com ácido hialurônico, que são eles que dão normalmente o volume. Então, quando o paciente não quer fazer uma prótese de silicone, por exemplo, hoje em dia está muito em alta as harmonizações glúteas. Por quê? Porque elas são transitórias, mas também não são tão rápidas de sair. Transitórias, quer dizer, tem um tempo. Leva um tempo, exatamente. Normalmente de 18 a 24 meses, ou seja, até em torno de 2 anos o paciente ficou com aquele bumbum lindo e depois de um tempo ele vai saindo, né? Vai sumindo. Qual é o detalhe da prótese de silicone? A prótese, ela é bem mais complexa, né? É uma prótese, não deixa de ser um corpo estranho ali ao organismo. Dentro do corpo. A prótese glútea, ela tem um detalhe que, se não for realmente bem posicionada, fica esquisito, às vezes cai, né? Às vezes traz deformidade ali para aquele local. Porque é um peso, né? Porque é um peso, né? Às vezes a pessoa também direto sentando, né? Tudo isso, então vai, às vezes, deslocando um pouquinho essa prótese. Então, a harmonização glútea, ela vem, hoje em dia, com muita força.
porque são produtos que você coloca, produtos que são aceitados pelo nosso Pro organismo, corpo. né? Lembrando que existe lá o tão famoso, que a gente até comentou na passada, o PMMA, PMA, que a isso. gente não indica colocação dele, por quê? Porque ele é um produto que ele já não é transitório igual a esse, ele É já... bem antigo. Exatamente, bem antigo, tem seus riscos muito maiores. Então, a harmonização, ela com ácido hialurônico, né, que é o preenchedor, e os bioestimuladores, eles estão muito em alta no momento. Tá? Agora, a lipoescultura e a prótese de silicone, tá? São duas coisas completamente diferentes. Pronto, o que é a lipoescultura? A lipoescultura é quando o médico, o cirurgião, né, ele vai esculturar o corpo da mulher. Tá, E normalmente ele retira, na hora que ele faz, por exemplo, lipoaspiração, tá. ele faz a lipoaspiração, seleciona o que Uma vai ser gordura. injetado, aquela gordura, e injeta, por exemplo, no glúteo. Aquela gordura para ser injetada no glúteo. E já a prótese de silicone, ela já é a prótese de silicone Prontinha. mesmo. Prontinha. Existe assim, pro bumbum, como tem pro peito, tantos ml? Sim, Né? Ah, tem, sim. né? Existem formatos específicos para bumbum, quantidade de ml específico, e isso é Mais muito redondinho, importante. mais oval. Exatamente, mais redondinho, mais oval, que isso também depende muito do quê? Da hora da avaliação que o cirurgião vai fazer com o paciente. Porque, inclusive, existem 4 principais tipos de bumbum. Por favor, fale para a gente os tipos de bumbuns Pronto, os existentes. principais tipos de bumbum. Existe o bumbum redondo, né, que é aquele bumbum bem redondinho, que ele é um bumbum, né, que é empinado, Bumbum mapa, bumbum um bonito. bumbum mapa. Pronto. Existe o bumbum coração, que ele é menos volumoso embaixo, mas em cima ele é bem volumoso e ele é muito caracterizado por uma cintura fina. Esse é o principal bumbum que traz maior beleza, vamos dizer assim, aquele bumbum bem desenhado. Que por Né? conta da Que cintura. por conta da cintura fina, a cintura é fina e embaixo bem avantajado. Existe o bumbum triângulo, que eles chamam, que ele é maior a parte da cintura e embaixo caído, que esse bumbum, ele já tem seus pontos negativos, porque não é tão sexy, Já dá trabalho, Já né? dá trabalho. E existe um bumbum quadrado, que é quando aquela pessoa já é mais sem cintura, vamos dizer assim, aquela pessoa bem quadradinha, que é a mesma cintura, Já vai desce pro descendo. quadril e pronto. Né? Então ele não tem aquele bumbum bem violão, não é um formato bem feminino. Então tudo isso o cirurgião vai precisar avaliar no momento da colocação da prótese para ver exatamente qual formato vai ficar mais bonito naquela paciente, qual vai dar certo de acordo com o corpo dela, a quantidade de ml que precisa ser colocado, tudo isso. Assim como também na harmonização também. Né? O profissional que faz harmonização, ele também na hora de preencher, por exemplo, esse bumbum, tanto com ácido hialurônico como com bioestimulador, ele vai ter que estudar aquele formato daquele bumbum daquela paciente. Sim. Se ela já for uma paciente que tem um bumbum bem avantajado, redondinho, precisa só pequenos detalhes, perfeito. Mas quando é esse bumbum triângulo, o profissional vai ter mais trabalho. E aí, uma só sessão não é suficiente. Vai precisar ao longo de algumas Mais trabalho sessões. E mais difícil, né? Porque você tirar de um triângulo, fazer uma forma oval, redondinha. Pronto. E aí vai, consequentemente, precisar também de muito mais produto, né? E quanto mais produto, consequentemente, também mais caro fica o procedimento. A base de uma... já que você falou em caro, a base... de um bumbum, de uma harmonização do bumbum não muito trabalhoso, vamos falar assim. Não vou falar triangular, não. Vou falar de não muito trabalhoso. Qual é a base? Depende muito da quantidade de produto que vai ser utilizado, do que vai ser feito. Mas aí varia em torno de uns 8 mil, 10 mil, né? Vai a partir de 8. A partir disso aí, porque normalmente como o bumbum é uma área grande, precisa de muitos ml de produto para conseguir realmente preencher, né, dar um volume adequado, dar uma firmeza bacana naquele glúteo, por exemplo. Tá. E lipoenxertia. Pronto. Esse é o nome disso ou é outro assunto? Já é outro assunto. Lipoenxertia é quando você faz especificamente retirar a gordura de algum lugar e colocar no bumbum. Tá. Então esse é o caso. Vamos dizer, tinha uma barrigona, Pronto. Tirei da barriga e vou botar no bumbum, vou botar aqui na bochecha. Exatamente. Então é quando você retira, né, de um determinado local para colocar em outro. Esse é a lipoenxertia. Isso pode ser feito normalmente, assim, não tem problema nenhum da gordura de um canto passar pro outro? Isso aí, né, são feitos por cirurgiões, de forma geral, em centro cirúrgico, tudo direitinho, e aí ele seleciona, né, retira a parte de células sanguíneas, tudo isso, deixa só a parte da gordura. Tem profissionais que durante o procedimento, né,
vão trabalhar separando o que vai ser injetado, às vezes até micro-organismos tem, né? O que vai ser injetado e o que não vai ser injetado. E aí injeta somente o tecido, né, gorduroso para dar aquele volume naquela região. Tá. E aí o volume é tipo uma massa de modelar, ele vai assim apertando, vai porque fazendo... a gordura é um tecido modelável, né? De uma forma geral. Até quando às vezes a gente usa uma calça apertada aqui em cima, Fica marcado. Fica marcado, O botão né? da calça, botão, quando você está gordo, fica pronto, marcado. Exatamente, porque a gordura é um tecido modelável. E como é que a gente pode saber, o pessoal de casa ficar sabendo também, qual o procedimento mais indicado para determinada pessoa? Se vai variar muito ou você vai dizer assim, não, olha, o que eu acho, o mais indicado é esse. Pronto, na verdade, tudo isso depende de uma avaliação com um bom profissional. Então, quando você realmente tem dúvida do que vai ser feito, hoje em dia a internet traz muitas coisas, né? As mídias trazem muitas coisas, as blogueiras trazem muitas coisas, os Instagrams da vida, as redes sociais de uma forma geral. Então, acaba que a gente escuta falar muita coisa, mas nada melhor do que um profissional para exatamente lhe orientar. Dizer, ó, que realmente para o seu tipo de corpo fica melhor isso, ou então fica aquilo. Às vezes, Ciro, é tão interessante... Os pacientes chegam com uma foto de uma pessoa X. Doutora, eu quero ficar igual essa fulana. Ah, isso é igual corte de cabelo, igual chega no cabeleireiro, né? Exatamente. Acha que chegou no cabeleireiro e fala assim, ó, eu quero aqui, ó, o cabelo igual essa atriz. E às vezes não é possível. Não combina, às vezes, o rosto, Exatamente. Né, às vezes não é possível, né? A pessoa tem um formato de bumbum diferente, completamente diferente do dela. E aí a gente, às vezes, não tem muito o que fazer. E o que é que a gente pode fazer? Você vai melhorar, e a gente sempre fala que vai ressaltar as qualidades daquela pessoa e diminuir o que ela tem de ponto fraco. Então, essa é sempre a jogada, né? Equilibrar o que tem de bonito e diminuir o que não está legal, por exemplo. Você falou aí em cintura. Quando a cintura é mais fininha, que o bumbum fica... Isso. A cintura pode se fazer também, tirar e como lipoescultura? Pode, é muito feito, né? É muito lipoescultura, feito? exatamente. Hoje em dia tem várias técnicas, inclusive, né? De lipoaspiração, lipo-HD, né? Exatamente. Mas a lipoaspiração não se torna uma coisa perigosa? Não tem algo que seja menos perigoso? Não, aí hoje em dia tem muitos procedimentos da estética como um todo, né? Que trazem essa diminuição de gordura localizada, esse fortalecimento muscular, essa redução aí daquela pochetezinha que incomoda, daquele flancozinho que não tá legal, que desarmoniza, por exemplo. Mas a lipoescultura ainda continua muito em alta, né? E sendo feito com um profissional capacitado, é uma excelente opção para aqueles que desejam. Eu sou uma pessoa que... não faria hoje, mas... Já pensei em fazer esse tipo de lipoaspiração, mas tenho medo. Não é mais usado logo no começo, Sim. aquelas cânulas que enfiava, que tirava, já não é mais assim. Já tem coisas mais modernas. Sim, né? São cânulas mais, né, mais específicas, né? Metodologias mais novas hoje em dia que são feitas. Então, quem sabe, de repente... Quem sabe, né? Então, a tecnologia, né, ela vai avançando muito, né? Então, Sim. assim, existem muitas novidades aí no mercado, né? Muitas novidades relacionadas, inclusive, já faz a lipo, por exemplo, e depois já trabalha, inclusive, a flacidez de pele, para aquela pele não ficar solta, não ficar flácida, né? Então, existem várias tecnologias associadas a isso. Já fala tudo junto. Né? Já faz tudo junto, né? Então, vários profissionais junto no centro cirúrgico que melhoram como um todo, até a própria reabilitação da paciente. Hoje em dia não tem mais aqueles pós-operatórios tão dolorosos, demorados como antigamente, né? Hoje em dia as tecnologias já avançaram. Então, né, o pós-operatório, inclusive, é bem mais tranquilo. O tipo de pele da pessoa influencia bastante? Claro, né? Quanto melhor essa qualidade de pele, melhor vai ser o pós-operatório desse indivíduo, né? A paciente, por exemplo, tabagista, que fuma, ele tem uma qualidade de pele difícil, né? Com uma cicatrização mais difícil, diabetes, né? Paciente com diabetes também, então tudo isso vai repercutir na qualidade. A idade do paciente, claro, né? Tudo isso vai interferir, sim. A idade dificulta mais. Mas tem jeito. Tem, claro que tem. Para tudo tem jeito, exatamente. Tudo, né? Não tem jeito para a morte. Verdade. Tudo tem jeito. Quais são os cuidados maiores com a questão da harmonização do bumbum? Pronto. Hoje em dia, a harmonização do glúteo, né? Ela é feita não só por médicos, mas também por outros profissionais da área da saúde. E exige, sim, cuidados para ser feito. O mais importante hoje em dia é exatamente ter cuidado com a infecção do local. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma harmonização glútea, precisa fazer uma entradinha, né, que a gente utiliza exatamente por meio de agulhas, exatamente para poder conseguir essa cânula introduzir, ser a porta de entrada para introduzir o produto. A gente chama esse pontinho de pertuito. Então, a gente faz com uma agulha de uma cânula,
de uma calibragem mais grossa para fazer a entrada daquele produto, coloca a cânula e isso aí é que vai injetar o produto a qual a gente precisa colocar. E esse pertuito, ele querendo ou não, ele é uma porta de entrada para micro-organismos depois. Então, precisa ter muito cuidado com esse pertuito. E esse cuidado é o quê? É exatamente do profissional estar sempre utilizando gorro, luva, máscara, né? Se puder, preferencialmente, usar um campo estéreo, que a gente chama. O que é um campo estéreo? É aquele campo que normalmente os cirurgiões, quando vão fazer cirurgia, colocam aqueles panos, né? Azul sim, ou sim. então branco em cima do paciente. Então, utilizar um campo estéreo, utilizar uma luva estéreo, porque aí vai garantir que aquele procedimento ele está sendo feito livre de contaminação, de uma forma segura, sem entrar qualquer outro para não dar problema. Exatamente. Evitar também, às vezes o profissional tem mania, né, de querer filmar ali no momento, enquanto está fazendo com aquele paciente alguma coisa, pegar um trechinho, evitar também contato com o celular, com esse tipo de outros materiais, porque querendo ou não, você está pegando em algo sujo e trazendo para um ambiente que deve ser limpo. Tá, então peraí, vamos continuar esse assunto depois do comercial, porque Ciro Santos convida a volta já já, você não pode perder não, né? Vai lá, se ela quer fazer uma harmonização do bumbum, tem que saber tudo direitinho. Fique aí que Ciro Santos convida a volta já já. Voltei com a doutora Aline, que a gente está terminando o papo das técnicas de segurança, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Cuidados que deve ter. Então, toda essa biossegurança, que a gente chama o profissional, deve ter na hora do procedimento. Doutor, e após? O paciente tem que fazer alguma coisa? Pronto, a gente sempre pede para o paciente não malhar, não fazer exercício físico em 24 horas, né? Pelo menos 24 horas. E quando for retornar, às vezes a gente até brinca assim, cuidado com crossfit. Por quê? Porque o pessoal do crossfit se agacha muito, se balança muito no chão, né? Muito contato com aquilo ali, que é um ambiente mais contaminado. Então, só ter cuidado com relação a isso. Às vezes também ter cuidado, passar protetor solar na região, evitar muita exposição solar nas primeiras horas, para evitar de ficar, né? Às vezes pode ser que fique um hematomazinho, alguma coisinha, então evitar de que aquela manchinha, ela vire uma hipercromia, que a gente chama, vira uma manchinha escura. Tá, mas doutora, quanto tempo, vamos dizer assim, se é necessário no caso, quanto tempo de descanso, ou quanto tempo de um período, fica quietinho esses dias, tem isso? Na verdade, não tem tanto um período assim muito específico, né? Às vezes a região pode ficar um pouquinho doloridinha do procedimento que é feito, porque querendo ou não, né, tá sendo injetado algo ali dentro. Mas normalmente com 48, 72 horas já é liberado para fazer tudo, né? Na realidade. Tá tudo de boa, né? Por 24 horas já tá redondinho, direitinho, bacaninha. Né? Eita. Vem cá, agora vamos falar sobre... Vamos falar de técnicas, então, não invasivas, que o que a gente estava falando até agora são técnicas invasivas. Técnicas não invasivas, quais são essas técnicas e como são feitas? Pronto, então hoje em dia a gente também tem vários procedimentos que são realizados que são não invasivos, que também vão melhorar a saúde e a beleza desse glúteo, por exemplo. Como assim, doutora? Existem, por exemplo, hoje em dia os lasers, né, que podem ser feitos nessa região para melhorar a textura da pele, melhorar a qualidade de pele. Existe o que a gente chama de radiofrequência, que é uma tecnologia que também é um calor bem profundo, que melhora a textura dessa pele. Mas só para melhorar texturas, nada para preenchimento, não. Não. Aí, para ganhar volume, realmente são os preenchedores. Outra técnica que a gente pode usar, existe o que a gente chama hoje em dia de campo magnético. O que é isso? É como se fosse são um tipo de correntes bem fortes que vai trabalhar a questão do músculo. Então, é como se fosse uma academia. Pronto, exatamente. Então, é como se você estivesse fazendo muito agachamento, né? Ou então muito abdominal, quando é feito na região do abdômen, por exemplo. Então, trabalhando muito potentemente essa musculatura. Então, a gente sabe que o nosso bumbum, ele também tem um músculo importante ali, né? Que é o glúteo, de uma forma geral, o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo, né? São 3 musculaturas importantes, que são elas que dão esse bumbum arrebitado. Então, essas tecnologias, elas também ajudam a fortalecer esse bumbum e deixar ele mais empinadinho e mais redondinho. Porque o bumbum, ele com bumbum normal, tá? Sim. Com o tempo, com a idade, ele vai caindo. Sim. Como qualquer coisa do corpo. Como qualquer processo de envelhecimento de uma forma geral, né? A musculatura vai ficando mais flácida, a pele vai ficando mais flácida e a tendência é a cair. Então, tanto com a academia como com os procedimentos estéticos, a gente consegue
favorecer que esse bumbum volte a ficar empinadinho, né? Segurar um pouquinho mais, né? Vai puxando no Exatamente. barbante, vai puxando aqui, blá, 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 blá. Puxa logo aqui atrás das orelhas, né? Que dá certo. Já falamos sobre o tempo de recuperação, que não tem tanto tempo assim. Não, é bem Isso tranquilo. aí São é procedimentos super tranquilo. tranquilos, né? Só a não ser que dê algum problema, mas não dando, é bem tranquilo. Além do impacto estético, Sim. né, também muitas pessoas buscam esse tipo de procedimento para melhorar a autoestima, Sim, para melhorar, sei lá, para a pessoa ser mais confiante. sim. O que já me procuraram mais? Uhum. Tipo, realmente por estar. Ai, poxa, eu tô com. Não gosto do meu bumbum, metade tá ruim, tá. Sim. Ou tipo assim, eu quero botar um bumbum porque eu vou me sentir mais gostosa ou mais confiante. Hoje em dia tem muito disso, né? A autoestima mexe muito com a pessoa, né? E o bumbum a gente sabe que é um objeto de desejo, né? Tanto de homens como mulheres de uma forma em geral, então é um objeto de desejo. Então ele mexe muito com a autoestima da pessoa. Então qual é a mulher, o homem que não quer ir para a praia, botar uma sunga, botar um biquíni e se sentir confiante consigo mesmo, Todo mundo né? Então, só olhando. então ele traz sim esse bumbum bonito, traz uma confiança e mexe com a autoestima da pessoa. Assim como também um bumbum feio, a pessoa já fica inibida, né? Só fica de canga, não quer se Já mostrar. não quer se mostrar. Então, exatamente, ele mexe muito com a autoestima. Então, a gente vê muito disso, né? Hoje em dia nas clínicas. Eu quero ter um bumbum mais bonito para eu me sentir confiante, para poder usar um biquíni, né? Para poder eu me sentir bem na praia, para poder me sentir bem usando um short, que eu não me sinto bem usando short. Né? Então, tudo isso, hoje em dia, né, a gente recebe muito. A gente está dando essas informações porque nas redes sociais a gente vê um monte de coisa. Sim. Né? Então, as redes sociais, elas acabam incentivando esse tipo de processo, mas tem que tomar cuidado, não tem, doutora? Com certeza, Ciro. Eu acho que hoje em dia a rede social, né, ela deixou de ser... ela não é só, na verdade, né, ela não é só um entretenimento, mas ela passou hoje em dia a ser informativo. Então, hoje em dia, as pessoas vão buscar alguém, elas não vão mais no consultório, muitas vezes elas vão buscar no Instagram. Ver quem ficou mais bonita. Exatamente, quem ficou mais bonita, as redes sociais daquela pessoa, o que eles postam, o antes e depois, né? Busca informação de fornecedor, tudo tá ali nas redes sociais de uma forma geral. E isso, por um lado, é bom, porque querendo ou não, o acesso à informação é mais rápido, mas, por outro lado, também é perigoso. Porque muitas vezes não é o número de seguidores que capacita ou não um profissional. Então, hoje em dia, muitas pessoas vão pelo número de seguidores, vão pelo marketing da pessoa. E a gente sabe que não é só isso, né? E já tivemos casos, a gente já viu casos como esse, que pessoas aí pegaram um médico que tinha não sei quantos seguidores, blá, 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 e esse médico acabou dando problema. Pronto, exatamente. Então, a qualificação do profissional, ele não é dito pelo número de seguidores. Tem profissionais excelentes no mercado e que nem tem Instagram, nem tem rede social, nem tem, enfim, né, Twitter, nem tem essas redes de uma forma geral. E que são extremamente bem capacitados. Mas, por outro lado, a gente sabe que hoje em dia as redes sociais já virou algo pertencente à nossa sociedade. Por isso que tem muita gente que procura os influenciadores para olhar e acaba, não estou dizendo que seja todo mundo, mas acaba se dando mal. Exatamente. Na verdade, então assim, não, por favor, gente, não vá por influenciadores, não vá por rede social, vá por assim, procure um médico de sua confiança ou que alguém tenha feito de uma forma legal, porque assim, você ir para o influenciador, o cara pode ter, sei lá, 1 milhão. E, de repente, já tem alguns processos. Sim, com certeza, né? Então, é importante exatamente você ver a capacitação daquele profissional que você vai buscar para fazer os seus procedimentos sempre, né? Porque exatamente você vai, querendo ou não, pode ter complicações daquele procedimento. Então, você sempre tem que procurar um profissional capacitado. Porque, assim, qualquer tipo de procedimento invasivo acaba se tornando a pessoa vulnerável a uma entrada de uma bactéria, alguma coisa assim. Então tem que tomar realmente cuidado com isso. Até hoje em dia, por exemplo, claro que é assim, casos bem extremos, né? Mas às vezes uma limpeza de pele que um paciente vai fazer, se for mal feita e sei lá, um azar muito grande, alguma coisa, pode acontecer, o paciente pode levar sepse, por exemplo, né? Levar uma infecção generalizada que a gente chama e morrer de uma limpeza de pele. Claro que são casos extremamente extremos, né? Sim. A gente nem conta isso, mas isso pode acontecer. Então, por isso que é sempre importante a gente buscar o profissional qualificado para estar nos atendendo. Não, doutora, e outra coisa, parece uma coisa de um tempo para cá, esse negócio de bactéria, como tá isso, né? Fulano pegou uma bactéria, estão tentando descobrir que bactéria é essa que está no corpo da pessoa, vamos matar essa bactéria. Mas é porque hoje em dia, né, assim, o pessoal muitas vezes até toma antibiótico aí
à torta e à direita. Tem uma gripe, toma antibiótico. Tem uma coisa, toma antibiótico. E aí essas bactérias vão se tornando resistentes. Elas não respondem mais muitas vezes aos tratamentos. É né? igual tomar um remédio para dor de cabeça. Toma todo dia teu remédio para dor de cabeça, daqui a pouco virou farinha. Não faz mais efeito. Não faz mais efeito. É. E qual o limite ético de uma realização, quer dizer, que um profissional que faz esse tipo de procedimento tem que ter? Pronto, a ética, né, gente, é muito importante, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, inclusive, blogueiros, influenciadores, que vão colocando cada vez mais, injetam cada vez mais coisas ali em si, né? Vão ficando verdadeiros monstros. Monstros. E aí, às vezes, até a gente vê um questionamento. Meu Deus, como é que um profissional desse faz? Né? Então, aí é onde está a ética, né? Cada profissional, quando se forma, ele faz um juramento, né? Ele fala que vai ter ética, vai ter cuidado, tudo isso. Então, é muito importante que o profissional também saiba dizer o não. Dizer, não, fulano, aqui já deu, já chegou no ponto, aqui não cabe mais, não é mais possível. Então, tem que ter toda uma ética por trás disso. Não pensar somente na questão financeira envolvida por trás. Então, eu acho que é muita questão do bom senso, de você saber até que ponto você deve ir. Não, eu até acho que muito ponto legal. vai trazer esse benefício ou não para o paciente. Isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu já tive um profissional, na época eu tinha, não sei, 35 anos, 36, e aí eu resolvi fazer uma bolsa, e ele falou, não, vamos fazer agora não, vamos esperar mais um tempo. E eu esperei 40 anos, com Sim. 40 anos eu tirei a bolsa, que eu tinha muita bolsa. Sim. Dormia pouco, tinha bolsa, dormia muito, tinha bolsa. Agora eu tenho bolsa por caridade. Mas daqui a pouco tem que tirar a parte de cima, que a parte de cima acaba sendo não estética, né? Sim, às vezes cai Cai tanto, né? Que dificulta o abrir dos olhos. Exatamente. Né? Acaba sendo, se você for fazer um procedimento, por exemplo, da parte de cima do olho, você consegue fazer gratuitamente pela sua assistência médica, porque não é estética. Isso, ela exatamente. Acaba sendo... É caso de saúde caso mesmo, de né? saúde. Então, gente, por favor, caso de saúde aqui em cima. Tem que beber água, daqui a pouco tem que fazer a parte de cima. Não. A senhora já pegou... A senhora é ótima, né? Você, a senhora nem é velha. Você já pegou algum caso difícil de fazer esse tipo de procedimento, onde você teve que dizer assim, olha, vamos pensar duas vezes? Pronto, vira e mexe a gente pega, né? Essas pessoas que exatamente como eu digo assim, às vezes chegam com a foto da fulana de tal querendo ser igual, a gente diz, não, vamos pensar, vamos ver se realmente é isso que você quer, né? Se realmente é possível ser realizado isso. E eu sou muito dessa, sabe, Ciro? Eu sou muito de, como diz, falar a verdade pro paciente. Eu acho que tem que ser. Tem que ser, né? Então, assim, de falar a verdade, realmente explicar o que é que pode, o que é que não pode, o que é que ele vai conseguir com isso, o que é que não vai ficar legal, para que realmente o paciente possa entender. Porque, às vezes, ele vai só com a informação que ele obteve nas redes sociais. E aí acha que vai ficar igual. Acha que tudo é possível, né? E a gente sabe que não é assim, como a gente já começou, né? Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um formato de bumbum, cada pessoa tem enfim, uma condição, tem um corpo, e que não é possível muitas vezes fazer isso. Então é muito importante essa conversa, de dizer, não, aqui não é possível, não consigo chegar nisso, a gente pode fazer isso, mas assim não dá certo. Aline, me diga o seguinte, sobre os tipos de bumbum, a gente falou que são 3 tipos, né? 4 tipos principais. Bumbum coração, bumbum triângulo, quadrado. Isso tem como melhorar. Sim, a gente já falou sobre isso. Pronto, então vamos lá. São 4 tipos de bumbum principais, como a gente comentou. O coração, o redondo, o quadrado e o triângulo. Cada um deles tem um formato específico. Como a gente tinha comentado, o coração é aquele da cintura fina, né, com o bumbum mais avantajado, e que ele é o mais fácil de você deixar belo e bonito, porque ele, na verdade, já está quase pronto. O bumbum redondo, às vezes tem uma gordurinha aqui, acolá, que você precisa tirar essa gordurinha, por exemplo, né? E às vezes pouco produto é necessário para deixar ele mais volumoso. Certo. Às vezes tem também, não sei se vocês já ouviram falar, que eles chamam de deep hips, essa partezinha aqui que é para dentro, né? Essa entradazinha aqui do culote meio para dentro. Então a gente coloca, injeta produto, pra né? Poder injeta para ficar exatamente redondinho. Tipo, eu para fazer a minha personagem, eu coloco uma espuma. Pronto, exatamente. No buraco que o homem tem. O homem tem esse buraco, né? Exatamente. Então coloca ácido hialurônico nessa região para ficar mais proeminente e mais redondinho esse bumbum. Já o bumbum invertido é necessário o triângulo, né? Bem necessário bem mais produto para dar esse volume a esse bumbum. Então é um bumbum que vai ser mais difícil da gente melhorar. Além mais caro. Exatamente. Além disso, pode ser feito outros procedimentos associados também, né? Trabalhar a eletroestimulação, que é a corrente excitomotora, para exatamente deixar esse bumbum mais durinho, tentar melhorar essa musculatura, deixar ela mais forte. Beleza.
Beleza. Né? Só que a gente já falou antes, inclusive, que tem um que dá um... Pronto, aí esse que é o campo choque. eletromagnético, né? Hoje em dia que dá esse choque bem forte para melhorar também esse contorno, tudo isso, essa musculatura. E o quadrado, muitas vezes a gente melhora, inclusive, a questão da cintura, né? Diminui gordura na cintura, nessa região aqui, exatamente para favorecer esse contorno melhor, esse glúteo. Às vezes aquela pessoa tem aquela bananinha embaixo do bumbum, sabe como é? Tipo pronto. Isso, o bumbum caiu, né? Uma bananinha. Então essa bananinha também pode ser resolvida, né? Também existem procedimentos que podem ser feitos nela, que vão melhorar esse aspecto do bumbum como um todo. Então pronto. Então aqui a gente termina o segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco. Mas fica aí, gente. Só para a gente terminar esse papo de harmonização de glúteo, harmonização de bumbum. Não sai não. Ciro Santos convida, volta já já. Ciro Santos convida, voltou no terceiro bloco agora, falando um pouco mais sobre essa harmonização de bumbum, né? Mas antes de perguntar para a doutora aqui, eu vou fazer uma brincadeirinha com ela. Doutora, subindo um pouquinho do bumbum para cá. Esse lado meu, por exemplo, aqui, olha, o meu dermatologista, doutor Gustavo, graças a Deus já deu um jeitinho. Esse lado talvez seja o lado que eu durma, Sim. né? E você pode observar que ele, ó, tá vendo aqui? Pronto. Isso é o quê? O que caiu é a... É porque tem uma flacidezinha maior nessa Flacidezinha região, maior, né? isso. A gente diz que a gente vai colocar o colágeno, não é isso? Pronto. O colágeno caiu. A gente pode dar uma suspendida, a gente pode melhorar isso aqui? Pode sim. Hoje em dia existem várias tecnologias que a gente pode fazer para melhorar esse contorno facial. Tanto com os preenchedores, como com o bioestimulador, que também vai estimular esse colágeno. Bioestimulador, vou falar com o doutor Gustavo. Esse lado ele resolveu, tá vendo? Sim, Ficou sim. legal. Agora, será que é porque eu durmo pra cá? Provavelmente, né? Acaba... Então eu vou dormir só pra cá agora, gente. E existe também o que a gente chama de ultrassom microfocado, que é um excelente... Ultrassom Microfocado. microfocado. Que é uma excelente opção, por exemplo, para esses casos, né? Que o que é ultrassom microfocado? É uma tecnologia de um ultrassom, de ondas ultrassônicas que chamam, que ele leva uma temperatura bem alta lá dentro dos nossos tecidos. E ele trabalha em 3 camadas. Ele trabalha a nível de epiderme, que a gente chama que é a pele mais superficial, Sim. a nível de derme, Derme. que é a pele mais profunda, que é onde tem exatamente o colágeno e a elastina, para estimular esse colágeno e a elastina, e ele ainda trabalha no que a gente chama de SMAS, que é a junção do músculo com a pele. Então é como se fosse, eu sempre comento que é como se ele estivesse fazendo uma costura, costurando de dentro para fora. Então ele vai preguiando, vai juntando todas essas estruturas, como se ele estivesse costurando o músculo com a pele. Então ele vai exatamente dando esse formato, esse efeito de lifting na pele, melhorando exatamente esse contorno. E ele também pode ser associado com os bioestimuladores. Então é o que a gente chama hoje em dia de um padrão ouro. Excelente exatamente para melhorar esse contorno facial, trazer mais beleza à pele, mais sustentação, uma pele mais com tônus mais bonito, né? mais saudável de uma forma geral, e melhora tudo isso. Além de falar do bumbum, falou aqui também, porque eu já cansei de convidar o doutor Gustavo Vasques, que é o meu dermatologista, para vir, e ele nunca tem tempo. Também ele toma conta de uma clínica inteira de dermatologista da Pivira, então é complicado. Mas tá aí, doutor. Fiz a pergunta e a gente vai resolver esse problema. Agora vamos voltar ao bumbum? Bora, vamos embora? Vamos embora, então, aqui, ó. O que a gente pode esperar? Atenção. O que a gente pode esperar da tecnologia para a harmonização de bumbum daqui por diante? Porque a tecnologia todo dia muda, é igual o celular. Exatamente. Todo dia tem um celular diferente, todo dia tem uma cor diferente. Pode se esperar daqui para frente? Pronto, assim, é exatamente como você falou, né, Ciro? A tecnologia muda a cada instante. Então, o que era ontem já não é mais hoje, amanhã também não vai mais ser. Então, as indústrias, elas vêm trabalhando cada vez mais para trazer novas tecnologias. Então, com certeza, vem por aí muita coisa nova. Tanto produtos novos, de ácido hialurônico novos, com novas reticulações que a gente chama, tratamentos para melhorar a gordura, para melhorar a flacidez, os bioestimuladores de colágeno, né? Eu disse que tem 2 substâncias principais, né? Que é a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polialilático. É muito nome, gente, para decorar, muito nome. Mas, com certeza, eu acredito que venham mais substâncias inovadoras, com mais tecnologias, com mais, né, que ganhem mais força aí no mercado, assim como equipamentos dessa eletroterapia também. O ultrassom microfocado também pode ser feito na região do bumbum, por exemplo, para melhorar essa textura de pele, por exemplo, né, para melhorar esse estímulo de colágeno. Pode ser feito na região abdominal, em todas as outras regiões. Então, tenho certeza que novas tecnologias vão vir para exatamente trazer,
né? Mais saúde de uma forma geral e mais beleza. Porque assim, a tecnologia não para, a Isso. medicina não para, a Com tecnologia certeza. cada vez aumenta mais, então E é uma acredito área que cresce muito, né, cresce Ciro? Uma área que muito, está né? crescendo mesmo diante de cenários de crise. A gente lembra até em épocas de crise econômica e tudo, esse mercado da beleza, da saúde como um todo, da estética, Sim. nunca deixaram de crescer. Foram mercados que sempre continuaram em crescimento amplo, né? Então é exatamente isso. Então, assim, ainda mais falando de bumbum, né? Eu tenho certeza que vai surgir muita coisa aí, Não, porque e outra o coisa, país do carnaval, né? não, Brasil, né? Brasil é a terra do bumbum. Exatamente. E outra coisa, antigamente as mulheres se preocupavam mais com a Sim. estética. Hoje não, hoje os homens estão se preocupando Sim, bastante. sim, Os homens estão se tratando, os homens estão fazendo sim, tratamento de pele, limpeza de pele, com cabelo, certeza. coloca cabelo e ajeita aqui, Isso. coloca a barba. Isso. Eu acho que assim, no geral. Antigamente a gente pouco recebia homens na clínica. E hoje em dia, se duvidar, é pau a pau com as mulheres, ou até mais procedimentos em verdade, é homens, né? Os verdade. homens estão procurando muito. Então, assim, estão né, buscando se cuidar realmente, Eu acho que se tem que sentir ser, melhor, claro. melhorar a autoestima, tudo isso é muito válido, Porque né? senão a mulher, por exemplo, homem casado, a mulher vai ficando Bonita, sempre jovem, jovem, bonita, e o cara vai só envelhecendo. não dá certo, né? Tem que se cuidar Não, tem que se também. cuidar também, tem que se cuidar. Concordo Então fica a dica perfeitamente. também, homens, ó, além da musculação, além de fazer exercício, de fazer, porque se faz necessário, é Pronto, claro, né? né? Mas também tem outras opções para você, tipo, o olho caiu, criou uma bolsa, não sei o que, ajeita. Sim. Dá para ajeitar e tem que se cuidar Pode ser mesmo. feito até os fios de sustentação também, né? Nessas regiões, para exatamente puxar essa Sim, pele, esses fios de tracionar sustentação mais. antigamente usavam muito o chamado fio de ouro. Sim. Hoje é São fio de fios de colágeno. sustentação, né? Que são fios de colágeno, que Hoje é chamam, porque colágeno, na eles verdade. estimulam a produção de colágeno. Ah, Eles dão uma pequena tração, mas ao longo do tempo, essa traçãozinha vai diminuindo. Mas esses fios, eles vão produzindo colágeno dentro da colágeno. pele. Né? Então, é uma nova tecnologia É mais associada para o moderno. estímulo de Porque eu lembro que há colágeno. muitos anos ninguém falava em fio de colágeno, falavam só em fio de ouro, Sim. que puxava tudo, puxava aqui, puxava ali. Agora é fio de colágeno, Fio de que colágeno. ajuda Com a certeza, produção do produção de seu colágeno. próprio colágeno, do seu organismo. Até porque, Ciro, hoje em dia, a gente está trabalhando muito com tentar trazer o mais natural possível. Sim. Então, por isso que até retomando até a história das próteses, por exemplo, de silicone, Sim. por que a harmonização ela tá tão em alta? Porque ela traz um bumbum mais harmônico e mais natural. Diferente, às vezes, da prótese, que como a gente falou, às vezes ela desce, às vezes ela cai, às vezes não fica legal, o posicionamento, né? Às vezes enfim, não dá aquele up, né? Sim, Aquele bumbum sim. bonito. Então, assim, está trabalhando muito com essa naturalidade. E esses procedimentos da harmonização como um todo, eles visam exatamente trabalhar essa naturalidade, essa harmonização e garantir o que a pessoa tem de potencialidade melhorar e o que ela não tem, você ofuscar. E você outra coisa, diminuir. não mudar de cara, né? Porque tem Não. muita gente que faz uma harmonização que não é uma harmonização. É uma É desarmonização. uma desarmonização, muda completamente o rosto da pessoa. Exatamente. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso também, quando for Isso. fazer qualquer tipo de Até harmonização. no próprio glúteo, né? Até no próprio glúteo a gente tem que pensar nisso, no bumbum tem que pensar nisso. Também não é bonito aquele bumbum de 3 metros para trás. Né? Pelo amor de Deus, né? Pelo A amor de pessoa Deus. vai cair para trás com peso. Exatamente. Aí não pode. Então também tem que seguir a naturalidade da pessoa, o biotipo da pessoa e um volume que fique harmônico para aquele tipo de pessoa. Então tudo isso é muito importante. Bom, então agora eu vou pedir à doutora para dar as dicas para vocês que estão em casa. Ela vai falar direto com vocês. Dicas e cuidados especiais para qualquer tipo de harmonização. A casa é sua. Pronto, primeiro de tudo, a gente não pode deixar de falar em procurar um profissional capacitado para realizar sua harmonização corporal, né, sua harmonização glútea ou qualquer outra região que você deseje fazer. Então, sempre que você desejar fazer um procedimento, seja um procedimento invasivo ou não invasivo, procure uma clínica, um profissional de segurança, um profissional que você conheça, um profissional que já tenha feito em alguém que você conheça, que você veja os resultados, para que você possa garantir toda a segurança do seu procedimento. Afinal, a gente até tem aquela frase, né? O barato que sai caro. É isso aí. Então, é melhor, nesses casos, você realmente procurar um profissional que você sabe que vai te entregar um resultado de qualidade, que você vai pagar um preço justo, claro, mas que você não vai ter, né, perigos com relação à realização dos seus procedimentos estéticos. E qualquer dúvidas maiores, aqui embaixo está o Instagram da doutora, o telefone de contato, entre em contato, marca uma consulta, porque ela vai dar todos os detalhes, porque já viu que ela é
expert. Outra coisa também que é muito importante, né, Ciro? A gente não pode esquecer hoje em dia de falar de uma alimentação saudável, né? Procurar Sim. sempre, por exemplo, um profissional da nutrição, da medicina, um nutrólogo, um endócrino, um nutricionista, para exatamente aliar essas questões da alimentação saudável também. Exatamente. Porque também não adianta você fazer um monte de harmonização e você se empanturrar de comer frituras, gorduras, refrigerantes. Você vai ficar cheio de celulite, por exemplo. Né? Que o termo científico que a gente chama é fibroedema geloide. Então você vai ficar cheio de celulite. Então o que é que adianta um bumbum grande, bonito, mas cheio de celulite? Não adianta. Então também é importante você aliar com a alimentação saudável. Porque melhora tudo, melhora a pele, melhora Com cabelo, certeza. melhora tudo. Existe até aquela frase, né? Você é o que você come, né? Não é verdade? Então a gente sabe que tem muita relação disso com a parte alimentar também. Outra dica muito interessante é a parte da atividade física. Então, quanto mais atividade física também você conseguir realizar, tentar fazer um planozinho adequado de atividade física, de exercício, para deixar esse bumbum cada vez mais bonito, também é muito importante. E aí também eu lembrei, né, de uma dica super interessante, não sei se vocês já viram, mas essas academias mais modernas hoje em dia, e até alguns atletas, hoje em dia eles vêm usando eletroestimulação, que são correntes que colocam na musculatura da perna, do bumbum, Eu já do vi alguns abdômen. aparelhinhos Pronto, pequenos. esses aparelhinhos que associam junto com o treino do paciente, treino do indivíduo. Tá. Então, assim, atletas de alta performance, mas né, outras pessoas também podem adquirir. Coloca aquela E eletroestimulação, por aperta. exemplo. Isso, coloca no abdômen, nas coxas, no bumbum e vai fazer o treino junto com aquela corrente. Eu acho que eu vou fazer só desse em casa, que eu tenho esse aparelho, vou ficar fazendo em casa. Pronto, então o que é que isso aí vai fazer? Ele vai exatamente estimular aquela contração voluntária do músculo, que a gente chama que é você malhando, mas ele também vai estimular a contração involuntária, que é através dessa corrente. Então, potencializa muito mais a quantidade de fibras motoras que está sendo utilizadas ali para dar esse up, né? Esse fortalecimento muscular muito grande, muito mais intenso dessa Tá musculatura. aí, é uma do novidade. Eu bumbum. não sabia que já tinha academia que tinha, junto com os aparelhos, Tem. esse aparelho elétrico. Que Tem, legal tem isso. sim, tem algumas. Hoje em dia existe até aqui em Fortaleza alguns que você veste um macacão, Olha que legal. que é um treino apenas de 30 minutos, você veste um macacão e ele tem toda essa eletroestimulação e apenas com 30 minutos equivale a treinos de 1 hora e meia, por exemplo. Olha que maravilha. Não, porque esse do choquinho já é bem antigo. Já Inclusive é bem tinha umas antigo. que você colocava aqui, ele O pessoal ficava... chama de corrente russa, né? corrente russa, exatamente. Corrente alça, exatamente. Já são tecnologias antigas, mas que elas funcionam. Exatamente, e que nunca sai de moda, né? Porque ela realmente tem resultado. Então aí as dicas. Mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Quer saber mais alguma coisa? Então, entre em contato com a doutora, porque ela já é quase nossa sócia. Logo, logo ela vem com mais novidade por aí. É verdade? Mais alguma dica, doutora? A dica é Se alimentar se bem. alimentar bem, procurar fazer exercício físico, ter uma vida feliz, né? Acho que a Isso. felicidade também tá, né, muito importante, né? A gente encarar a vida de forma leve, de forma saudável aí também é o grande segredo de tudo. E o segredo de tudo é eu ter que agradecer essa doutora, que ela já veio aqui várias vezes, com todo o carinho do mundo, Sim. e sempre falando sobre coisas bacanas para melhorar a nossa vida, a vida de vocês em casa, com essas dicas. Então, fique de olho, doutora, que é top das top. Muito obrigado e aguardo vocês sábado às 19 horas, hein? Que agora mudou, 19 horas, aqui na nossa TVC, com o programa Ciro Santos Convida. Sempre com convidado, trazendo uma novidade, uma utilidade para você e para toda a sua família. Beijo! Até semana que vem! Tchau, tchau. Programa Ciro Santos Convida.